A Gillette lançou um novo comercial abordando a masculinidade tóxica. Isso causou uma grande reação. Muita gente não gostou do comercial, tem sido debatido nos Estados Unidos e também no Brasil. As pessoas estão debatendo indignadas. Bem, alguns gostaram da propaganda e alguns odiaram a propaganda porque diz que vilaniza, que trata todos os homens como se fosse um bando de gente escrota que tem comportamentos repreensíveis. Tem alguns pontos que eu quero abordar em relação a isso. Primeiro sobre o comercial em si, né, que eu achei que é um bom comercial, não tenho muita coisa para criticar no comercial em si. Apresenta cenas de bullying, cenas de assédio sexual, tanto no dia a dia quanto na mídia, quanto na televisão, e como isso era aceitável durante boa parte da cultura humana, mas hoje já não é aceitável. E também critica o comportamento dos pais que dizem, não, isso é normal, deixa as crianças fazerem isso, deixa os meninos fazerem isso, porque isso é coisa de menino, então normal, depois eles vão crescer e passar dessa fase. Sendo que a gente sabe que não passa, né? Na verdade, você só reforça esses comportamentos. E depois o comercial propõe que os homens, tanto os adultos quanto os jovens, se voltem contra isso, se voltem contra esse comportamento e ajam ativamente para evitar isso aí e para reforçar um comportamento positivo para os homens. De respeitar o próximo, de respeitar outros meninos e de respeitar também as mulheres e as meninas. Esse é o conteúdo do comercial e eu não vejo nada de errado nisso. Não vejo nada de errado em criticar esse comportamento negativo dos homens, da maioria dos homens, e de reforçar um comportamento desejável positivo. Ok, vamos agora às reflexões sobre isso. O primeiro aspecto tem a ver com uma certa hipocrisia da Gillette. Não apenas da Gillette, mas também de outras empresas, outras corporações que, historicamente, e talvez ainda hoje façam isso, comerciais que reforçam essa imagem da masculinidade. Você vê comerciais de desodorante, ou de perfume, ou de barbeador, ou mesmo de roupas, de tênis, de óculos de sol, e isso reforça uma imagem do que é ser o homem másculo, de como ele se comporta. Se ele usar aquele perfume, vai atrair um monte de mulheres. Se ele passar aquele barbeador, ele vai ficar com o rosto lisinho e atrair um monte de mulheres. Então, essa é uma imagem que é passada na propaganda, nos comerciais, tanto da Gillette quanto de outras empresas. Então, em parte, essa imagem reforçada ao longo do tempo também é responsabilidade dessas empresas, do marketing dessas empresas. Eles não são inocentes nisso. Eles também fazem parte desse movimento de reforçar um modelo de masculinidade. Talvez agora possam estar interessados em reverter a imagem social da empresa, que haja uma percepção diferente do público para a empresa, mas de fato eles têm culpa no cartório também. O segundo aspecto tem a ver com a psicologia evolutiva. Eu já falei anteriormente que é um assunto que me interessa muito, e o que você percebe ali é que em torno de 50% do nosso comportamento humano, tanto de homens quanto mulheres, é evolutivo, é genético. Então a gente se comporta de certos modos porque ao longo da nossa evolução humana esses comportamentos nos ajudaram a sobreviver melhor. Os outros 50% são culturais, são da criação, são da sociedade, de como a gente é ensinado na vida, né? Tanto coletivamente quanto individualmente. Ou seja, a gente pode pôr na genética metade da culpa por esse comportamento agressivo dos homens. Mas isso não é uma justificativa, não. Eu só estou falando o que a ciência fala, o que a psicologia evolutiva fala. Se a gente pensar na longa história da humanidade, da espécie humana, que pode ser mais de 100 mil anos nesse planeta aqui, em boa parte desse período, a gente vivia num cenário muito hostil, com pequenos grupos que necessitavam da agressividade física para a sobrevivência. Só que a gente não está mais na pré-história, a gente não está 50 mil anos antes de Cristo. A gente não está. Nós, homens, já não precisamos mais sair em grupos para caçar mamutes. Não precisamos. Não vamos enfrentar um tigre dente de sabre na rua. Não vamos. Se por um lado isso nos ajudou evolutivamente a chegarmos até aqui, até o mundo civilizado, industrial, talvez hoje já não sirva para mais nada. Talvez esse comportamento agressivo, brutal, intimidador, que talvez destacasse certos indivíduos na nossa pré-história, hoje já não tem a serventia mais. E embora a gente perceba que há um certo fascínio em relação a esse homem másculo, mesmo tóxico, no público geral. Tanto que você pode ver que o presidente dos Estados Unidos agora é o Trump, que tem esse perfil à risca, e no Brasil você tem o Bolsonaro, que também segue esse modelo. Então as pessoas ainda hoje, embora questionem esse modelo, ainda hoje admiram esse tipo de comportamento tóxico, que talvez tenha essas raízes evolutivas, que talvez isso retrace ainda a esse período no qual isso era necessário, no qual nós precisávamos disso para sobreviver. Por outro lado, se a gente pensar culturalmente, a outra metade dessa soma, não há nada que justifique culturalmente que a gente continue valorizando esse comportamento. Então a gente pode, de fato, conscientemente, racionalmente, valorizar certos comportamentos positivos e condenar valores negativos.
valores que oprimem os demais, valores que ofendem os demais, valores que tratam a mulher como objeto, que tratem outras crianças que são mais fracas como uma vítima de assédio moral. Então não há nada que justifique a gente hoje, século XXI, continuar nos comportando como o homem das cavernas. Não há razões para isso. E se a gente pensar evolutivamente, por exemplo, também, se a gente for pensar no cachorro que deriva dos lobos, a aproximação dos cães à espécie humana se deu justamente porque eram os animais mais dóceis. Eles eram os lobos mais dóceis que se aproximaram dos humanos e, com contato com os humanos, passaram a ter uma relação muito mais amistosa, sem agressividade. Então, o modo como a gente cria os cachorros hoje é para que eles sejam nossos amigos e não nos matem, não nos comam, não se juntem em matilha para nos devorar. Então eu penso que evolutivamente, ao longo de muitos séculos, talvez milênios, a gente possa valorizar o raciocínio, a gentileza, a empatia, em vez de valorizar a agressividade, a intimidação, a força bruta. Isso pode ocorrer e a gente pode agir, como eu disse, ativamente para isso. E nesse ponto aqui eu quero responder ao vídeo do Easy Nobre sobre esse assunto, porque ele também falou sobre isso ontem, e o vídeo dele é muito bom, eu acho que tem boas perspectivas sobre isso, e ele pergunta ali sobre os pais, como os pais de meninos agem em relação a isso. Então eu posso falar da minha experiência como pai de um menino, tem 5 anos agora, e o que a gente faz aqui é constantemente ficar de olho na relação dele com outros meninos. A gente não quer que ele agrida outros meninos, muito menos que seja agredido também, né? Mas a gente fica o tempo todo fiscalizando ali, junto nas brincadeiras, olhando o que ele está fazendo, no parquinho a gente fica observando, e quando há certos momentos de conflito ali, de empurra, a gente tira da brincadeira, porque a gente não quer que ele reproduza esse comportamento de outros meninos. Se os outros pais não se importam com isso, a gente se importa, porque a gente não quer reforçar um comportamento agressivo. A gente nunca deu o brinquedo de arma para ele, por exemplo, porque a gente não acha que é um bom exemplo para dar para ele. Ele não assiste desenhos agressivos, nem filmes de super-heróis ainda. Talvez no momento vá assistir, mas nesse momento ele não assiste. Então a gente não quer reforçar esse tipo de agressividade desnecessária. A gente sempre conversa com ele e ele fala assim, mas o fulaninho faz. E não importa se o fulano faz. Importa o que você faz. E a gente quer que ele seja um homem melhor. A gente quer que ele seja um adulto melhor e que trate as pessoas com empatia. Isso não é tão difícil. Claro que exige você estar o tempo todo em cima da criança, tentando mostrar o que é o certo e errado, mas esse é o papel da educação. É de você estar junto com a criança educando. Para mim não existe essa desculpa, é coisa de menino. Eles fazem porque são meninos. Não, de fato, você tem que estar em cima ali mostrando que não é assim. Que não precisa ser assim. O problema, e aí está a grande questão, é quando você vive numa sociedade que tem esses valores. Então todo mundo está fazendo e você lá tentando corrigir o seu filho, tentando ensinar o seu filho o que seria o mais decente, melhor para a convivência com os outros, enquanto todos os demais estão agindo de modo diferente dele. Aí que é o problema, porque daí você tem ali questão cultural, você pode até ensinar ele individualmente, mas coletivamente, culturalmente, ele vai acabar reproduzindo certos comportamentos inevitavelmente. A não ser que todo mundo passe a pensar desse modo, né? E talvez essas campanhas da Gillette, por exemplo, sejam importantes justamente por isso, porque começa aos poucos mudar a consciência. E esse é um movimento global também. Nos Estados Unidos começou lá com o Time's Up, com o Me Too, que foi por causa do assédio sexual em Hollywood, e vai se espalhando. No Brasil teve lá o caso do meu primeiro assédio, meu amigo secreto, que as mulheres fizeram hashtag na internet. Então você vai conscientizando a partir da crítica, né? De apontar o dedo e mostrar, olha só, isso não é legal, não faça isso. E é um processo muito parecido com o que ocorre com o racismo, por exemplo. Se você aponta ali, olha, gente, não é legal ser racista, não trate uma pessoa como se fosse inferior porque ela é negra, ou porque ela é parda, ou o que for, se você aponta isso e fala, não é correto fazer isso, ao longo de um tempo você vai estabelecendo uma certa norma cultural de como tratar os demais. E é o mesmo processo para quem é homem também, de como tratar as mulheres, de como tratar outras crianças, de como tratar os amigos. E o último ponto que tem a ver com isso também, que eu quero ressaltar, que tem a ver com o texto do Freud, que é o mal-estar na civilização. E basicamente, de maneira bastante grosseira, o que o Freud diz nesse texto é que assim, olha, nós somos animais, nós nos comportamos de maneira a seguir os nossos impulsos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer. A gente só pensa em si próprio, né? A gente naturalmente é egoísta, mas enquanto sociedade a gente tem que aprender a reprimir esses desejos. Enquanto sociedade, a gente tem que entender que o limite é o outro, que é basicamente a norma básica de convivência, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, se você vive em sociedade, você tem que aprender a respeitar os demais. Você tem que aprender a controlar esse instinto animal que você tem, mesmo sendo evolutivo, mesmo sendo genético, você tem que aprender a controlar isso para poder conviver com o outro. E o que o Freud também defende, que boa parte das nossas neuroses, né, dos nossos traumas psicológicos, das nossas frustrações existenciais, deriva dessa repressão. Porque a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Então, assim, a vida em sociedade é esse confronto entre o que a gente quer e aquilo que a gente não pode fazer.
E o que a gente não pode fazer vem de posição dos pais, que falam que não faça isso, tira a mão da tomada, não agrida o seu amiguinho, e vem de imposição estatal também, das leis, do governo. Você não pode roubar, você não pode matar. Então são várias instâncias de proibições que a gente vai seguindo para poder conviver melhor em sociedade. E essas proibições são externas. Alguém vem pra gente e diz, não faça isso. Vem a polícia lá e não faça isso. Então esse comportamento tóxico dos homens, eles devem ser coibidos para que os homens tenham uma vida melhor com as mulheres e com outros homens também. É uma mudança cultural, social, que pode levar talvez a uma mudança evolutiva também. De selecionar os homens que sejam mais empáticos, que sejam mais inteligentes, que sejam mais discursivos, que consigam debater um assunto em vez de atacar um outro fisicamente. De certo modo, agora a gente está passando por uma triagem evolutiva, né? A gente não precisa caçar mamutes mais. A gente pode agora ser presidente de uma empresa, ser o diretor de uma companhia, ser o presidente de um país, sem ser um escroto. Sem precisar abusar da intimidação da força física para isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês viram propaganda da Gillette, se vocês se sentiram ofendidos, se vocês gostaram, o que aconteceu? Qual foi sua reação a essa propaganda? Quero saber o que você pensa. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.